Aleluia. Deus é bom, amém? Amém. Aleluia. O diabo é que não presta. E ainda fica botando paranoias em nossa cabeça, né? Tem um pastor que fala bem assim, que o diabo ele anda por aí falando dele mesmo. E aí às vezes ele encosta perto de alguém que está meio coisado, né? E aí aquela pessoa escuta isso e ele diz, rapaz, é mesmo, eu sou um coitadinho. Mas o diabo está apenas dizendo assim, para ele mesmo, eita, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu não tenho ninguém, eu não sou ninguém. Mas aí ele está dizendo para ele mesmo. E às vezes a gente está ali distraído e escuta isso e a gente entra isso na nossa alma, na nossa mente. E a gente logo pensa, realmente, eu sou um derrotado, eu não tenho ninguém. Quando esses pensamentos vêm à tua cabeça, irmão, bota o diabo no lugar dele. Diz assim para ele, diabo, na minha mente não tem lugar para você. Porque eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. E sabe um negocinho para dar trabalho? Se não tiver alinhada com a palavra, chama-se nossa mente, a nossa alma, nosso intelecto, nosso psique, nosso entendimento. Aleluia. Sabe por quê? Todo dia nós adquirimos milhares de informações. E elas vão todas para onde? A nossa cachola. Vão tudo para a nossa cachola. Aleluia. Está repreendido, Satanás. Querendo atrapalhar aqui. Vai tudo para a nossa mente. Para a nossa cachola. E isso gera o quê? Tudo aquilo que a gente absorve gera o quê? Pensamentos. Diga, pensamentos. Para você não ficar na dúvida. Aleluia. E o pensamento é o primeiro estágio para uma ação. Aleluia. Você já parou para pensar nisso? Que você pensa, às vezes você vê algo, logo aquilo entra na sua cachola. Daqui a pouco você está pensando sobre aquilo, e daqui a pouco você está fazendo. É ou não é? Aleluia. Por isso, aleluia. Nessa geração é onde o diabo tem trabalhado mais. Chama-se mente humana. Aleluia. E às vezes, por absorver tanto conteúdo que a gente não deveria estar consumindo, a nossa mente fica virada. E aí quando o diabo está passeando por aí, ó, só para se contrair, gente, calma. Quando o diabo está andando por aí, e ele chutando aí, sou um desgraçado. Aí você vai dizer, é mesmo. Sou um desgraçado, porque não vê como é que está o mundo? É destruição por tudo que é lugar.
É porque o mundo é assim mesmo. Deixa eu dizer só mais a primeira coisa. Você não é mais desse mundo. Logo, as coisas desse mundo não têm mais poder sobre você. Aleluia. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Jesus já nos resgatou do curso desse mundo. Ou seja, se o mundo está indo para a derrota, se o mundo está indo para a destruição, se o mundo está indo para a depressão, para a morte, a gente está andando ao contrário. Nós estamos andando para a vida, nós estamos andando para a paz. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. Mas às vezes o problema é: será se eu estou lendo a Bíblia? Será se eu estou sabendo essas verdades sobre mim? Aleluia. Qual é a verdade que você sabe sobre você? Se eu te perguntasse agora, não precisa te responder não, mas pensa aí. Se eu te perguntasse agora, quem você é? O que você é? O que você me responderia? Será que realmente é aquilo que Deus pensa e diz de você? Ou é aquilo que o mundo pensa e diz sobre você? Aleluia. Aleluia. Então a gente absorve, a gente pensa e logo a gente faz. E se ao invés da gente estar pegando as coisas que o mundo está dizendo, as coisas que o diabo anda comentando por aí sobre ele mesmo, ao invés da gente pegar isso, se a gente pegar a palavra, pegar a Bíblia, e a gente começar a ouvir aquilo que a palavra fala sobre nós, logo a gente vai pensar, logo a gente vai agir, praticar. Aleluia. 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 Sabe outra coisa que pode nos levar a práticas boas ou a práticas ruins? Chama-se amizades. Existem estudos que dizem que você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive. Com quem nós estamos convivendo? Com pessoas que vivem... Mal começou o ano e já está dizendo: ah, que ano horrível. Ah, que derrota. Os Estados Unidos, não sei para que os Estados Unidos... Tu não tem nada a ver com os Estados Unidos não, rapaz. Deixa eu dizer logo para tu. Vai começar agora uma terceira guerra. Que se começar, vai ser para lá. Não tem nada a ver com tu também não. Não está se preocupando com as coisas antes de acontecer.
E nem vai acontecer isso. Amém? Aí é como o pastor Sócrates costuma dizer. Tem os... Como é que chama? Tem os... Como é que eu posso dizer? Os experts. Os experts em qualquer assunto na internet. Aí tá lá postando meio mundo de besteira, porque ele entende de tudo e sabe de tudo. Aí você vai ler uma besteira que alguém posta, e aquilo já fica na tua mente. Eita, realmente, meu Deus do céu, e agora? O que será de nós? Só vai sobrar as baratas. Diz que as baratas sobrevivem na guerra, né? Mas voltando, quem é o seu círculo de amizade? São pessoas que te colocam para frente? São pessoas que te estimulam a realizar teus sonhos? São pessoas que te aproximam de Deus? Ou simplesmente você diz, rapaz, eu sou daqueles que nem amizade eu tenho? Pior ainda. Eu não sei se é pior ficar sem amizade ou arrumar amizade ruim. Deus não nos fez para viver isolados. A Bíblia toda, se você for ler e pegar o contexto, você vai ver que a Bíblia é feita de relacionamentos. Começa primeiro de Jesus com o Pai. Jesus com Deus, ele diz, rapaz, eu não faço nada que não veja o meu Pai fazer. Eu e o meu Pai somos um. Se fosse uma boa ideia andar solitário, a Bíblia Jesus não tinha chamado 12 discípulos para o ajudá-los. Ele tinha apenas dito, rapaz, eu sou o cara mesmo, eu sou ungido, vou viver sozinho aqui de boa. Quem quiser ser curado é só chegar perto que eu vou orar, vai ser curado. Mas a amizade que é bom, eu não quero com ninguém. Mas pelo contrário, a primeira coisa que ele fez quando começou o seu ministério foi atrás de pessoas. Você vê que Jesus sempre estava em lugares públicos, em lugares com pessoas. Sabe que o isolamento atrai a depressão? Eu posso dizer isso com convicção, por quê? Em um certo tempo da minha vida eu morei só. E eu passava praticamente o dia inteiro dormindo e às vezes saía à noite. Era igual a morcego. Dormia de manhã e acordava de noite. Sabe que às vezes eu estava sem querer sair nem de casa, olhava assim e era uma angústia, e era uma coisa ruim. E às vezes eu chorava. E às vezes eu dizia, o menino dizia, rapaz, o que foi que tu nunca mais apareceu por aqui e tal? Com a turma de amigos, né? Eu disse, cara, porque eu estou me sentindo tão só. Ele disse, não era para ser ao contrário, não. Você está se sentindo só, não era para ir para onde tem gente. Eu digo, eu sei lá, eu quero ficar só quieto aqui. Mas isso ali estava me levando para uma depressão. Aleluia. 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 Voltando para amizades. Nós vamos ver na Bíblia um símbolo de uma amizade fantástica entre Davi e Jonas.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Davi estava na casa de Jonas como um intruso, vamos dizer assim. Mas Jonas decidiu ser amigo de Davi. E o que foi que aconteceu? Uma certa vez ele chegou para Davi e disse... Deixa eu voltar mais um pouquinho. Saul, o pai de Jonas, era rei. E já estava Jonatas, calma, perdão. E ele já estava velho. Logo quando Saul morresse, automaticamente Jonatas ia assumir o reinado, porque ele era o filho mais velho. Mas a Bíblia diz que havia um espírito, o Espírito de Deus estava sobre Davi e ele tinha sido ungido rei sobre Israel. Jonas poderia ter o quê? Ficado enciumado, assim como ficou seu pai. Mas não, ele decidiu se aliar e ser um incentivador. A ponto dele chegar a dizer: Davi, eu sei que você vai ser o rei. E eu não me importo de ser o segundo. Suas amizades estão lhe incentivando ou estão querendo te colocar para trás? Quando você conta algo bom para elas, elas festejam contigo, elas ficam dizendo, mas não se alegre muito não. Que isso aí... Foi só eu que ouvi isso ou você já ouviu também isso alguma vez? Levanta a mão para eu ver, porque senão eu vou ficar solitário. Ah, tá. Pois aproveite, porque isso aí, quando é bom assim, tem até aquele ditado maldito. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Quando a esmola é grande, foi Deus que mandou, meu amigo. Deus não manda esmola não, na verdade. Deus manda é provisão. Deus não é Deus de tiqui, não. Deus é Deus de abundância. A Bíblia diz que Deus entregou seu Filho para que nós tenhamos vida e vida abundante. Mas aí, na mesma família de Davi, você vai ver um símbolo de amizade perverso. A Bíblia diz que o filho de Davi queria namorar com a irmã. Se apaixonou e queria porque queria de um jeito ou de outro. Aí logo ele imaginou, logo ele fez. Mas ele não fez porque... Veja como a amizade influenciou. Diz que um primo dele chegou lá e disse, oxi, deixa eu te dar... Ele não disse nem assim, ei pô, vai lá, vai dar certo. Ele disse, foi assim, oxi, vamos armar a trama todinha aqui, que eu já sei como é que tu vai fazer. Mano. E armou a cilada todinha. E o que foi que ele fez? Aquilo que ele havia pensado por causa de uma má influência. Agora me diga uma coisa. Eu vou já terminar essa história. Agora me diga uma coisa. Se tivesse sido um homem que tivesse chegado a ele, um homem que nem Jonatas. Teria dito, sai dessa, cara. Isso é caminho de morte. Isso é doideira, pô. Não viaja, não. Tanta mulher bonita por aí, tu quer namorar com tua irmã? Sim ou não? Mas aí o outro fez o quê? Ele disse, oxi, já tá feita. Mano. Vamos ali que eu vou dizer como é que tu vai fazer. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois ele foi morto. Ele era o sucessor de Davi,
se fosse observar a linhagem. E o que foi que aconteceu? Ao invés de subir a um trono, procurou um caminho de morte. Aleluia. Aleluia. Mas eu declaro que nessa noite, Deus vai te mostrar pessoas que você vai ter, porque vai ter que deixar de andar com essas pessoas. E eu declaro que o Espírito Santo vai te incomodar. E eu vou me intrigar? Não, jamais. Você é doido? E você vai perder a oportunidade de ganhar aquela pessoa para Jesus? A Bíblia diz que nós não devemos nos sentar nas rodas dos escarnecedores. Ou seja, não devemos ter comunhão. A Bíblia diz que não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não existe aliança, amizade. E o que é que eu vou fazer? Você vai se afastar, mas você vai continuar mandando mensagem e influenciando para que essa pessoa reconheça. Você não vai chegar lá e dizer, eu vou me afastar de você porque você me manda para os caminhos ruins, viu? Tá pensando que eu não estou sabendo, não? Pensando que o Marcelo não disse lá, não? Você também, quero saber mais de você não. Você vai para o inferno. Misericórdia, irmão. Mas você já viu pessoas fazendo isso ou não? Talvez você não tenha visto, mas você já tenha ouvido falar. Se endireita, porque senão tu vai para o inferno. A Bíblia diz que o acusador é o diabo. Mas nós estamos para incentivar as pessoas a ir a Cristo. Falar daquilo que Ele já fez. Mas como é que nós vamos falar se nós não conhecemos? Pega a tua Bíblia, amadinho. Vai ler. Quem foi que... Quem estava aqui quinta passada? Levanta a mão bem alto que eu vi. Ixi, pois então estava faltando um bocado de gente. Foi que eu propus a vocês quinta passada. Bíblia todo dia. Foi ou não foi? Quem aqui fez pelo menos um capítulo? Peraí, deixa eu fechar o olho. Não precisa levantar a mão não. Levanta a mão não, rapaz, para os outros ficarem envergonhados. Tira um tempinho do teu dia. Se essa palavra não funcionar na tua vida, se ela não transformar aquela área que você está pendente, você vem e me diz, você diz, rapaz, eu estou praticando, estou lendo a palavra, estou praticando e esse negócio não funciona não. Vem aqui que eu rasgo minha Bíblia. Rasgo minha Bíblia e deixo de ser crente, vou procurar outra coisa. Vou para o Buda, ver se Buda faz alguma coisa. Sabe por que eu digo isso? Porque é uma convicção. Há uma convicção em mim. Há uma convicção em mim. Porque eu sei o que ela fez comigo. Eu sei de onde essa palavra me resgatou. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por entendimento chegando a Ele, Senhor. Obrigado, Pai, por mais convicção do Teu Espírito, por mais convicção, Pai, do mundo espiritual. Aleluia. Nós Te damos graça, Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, às vezes é difícil largar alguns hábitos. Eu sei que são difíceis alguns. Algumas coisas você vai deixar com mais facilidade. Alguns vai ter aqueles aperreizinhos para
lhe puxar a perna de vez em quando. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Quando existe uma vontade no seu coração, quando existe uma vontade no seu interior, e você diz, rapaz, eu posso até ter errado de novo, mas eu vou continuar, eu vou perseverar. Sabe que há um encontro do natural com o sobrenatural? Quando Deus mandou Moisés botar aquele cajado na água, ele precisou de uma ação. Uma ação de quem? Do homem, de Moisés naquele momento. E automaticamente, quando ele colocou aquele cajado numa água, quem aqui já colocou um cajado, uma vara dentro da água e a água se abriu? Porque não se abre, meu irmão. Mas ali foi o sobrenatural que agiu com o natural. Ele fez o esforço e Deus disse, agora é minha vez. Quando nós nos esforçamos e nos mostramos ao Senhor arrependidos e dizemos, Senhor, eu não tenho força para fazer essa coisa. Não tenho força para fazer isso. Não tenho força para fazer aquilo. E você começa a fazer, a buscar alguma coisa. Eu preciso me movimentar, eu preciso mover. E quando você começa a se movimentar e você começa a fazer algo a respeito daquilo, Deus diz, agora sim, isso é a minha vez. E Ele vai lá e entra com o sobrenatural. Aleluia. Sabe que no Antigo Testamento o povo estava lá no Egito e Deus já tinha prometido há muitos anos uma terra para eles. E eles se moveram naquele deserto, passaram pelo deserto até chegar à cidade. Mas a Bíblia diz que aquele povo só sabia murmurar. Sabe que às vezes você não está saindo de lugares porque você está murmurando demais? E está ali o tempo todo só assim, ó. Rodeando, rodeando, rodeando. Você diz, oxe, por que isso de novo? Às vezes é aquilo que você está falando. Existe um livretinho, dessa finurinha assim, bem pequenininho. Acho que meia hora, se você for bom de leitura, você termina ele. Na verdade, são 2. E eu queria indicar esses 2 livros nessa noite para você. São 2 livretinhos. Um chama-se Palavras, de Kenneth Hagin. E o outro é Não Fale Negativo, do apóstolo Buddy. Eu acho que não é. Acho que sabe quanto é um livro desse? Eu acho que é R$5. R$5 não é nem um cachorro quente, né? E é um conteúdo que pode transformar a tua vida. Sabe que Moisés mandou o povo espiar a terra e chegando lá ele viu que era bom. Rapaz, que fantástico, eles ficaram impressionados com aquilo. Era tudo muito grande, era tudo muito exagerado. Disse que para trazer um cacho de uva foi 2 homens pendurados numa vara. Fica imaginando o tamanho daquele negócio. Mas a Bíblia diz que dos 12 que foram, apenas 2 falaram coisas positivas. Os outros olhavam e os outros 10 diziam, rapaz, está vendo que a gente não consegue? Isso é muito grande para nós. Isso é muito forte. Eu sou maguinho, pequenininho, parafraseando. Não está bem assim na Bíblia não, mas é quase. Ele disse que aos olhos deles, eles pareciam gafanhotos. Quem disse para eles que o povo estava dizendo que eles pareciam gafanhotos? Se eles estavam espiando a terra e se eles fossem pegos, tinham sido decapitados. Mas a mente
estava condicionado a coisas pequenas. Mas tinha 2 deles que disse: rapaz, eu não sei vocês, mas eu estou animado para ir para lá. E eu te pergunto, você está animado para entrar onde Deus quer que você entre? Ou você está como os outros 10, que ficaram apenas murmurando e dizendo que a vida estava ruim? Aleluia. A Bíblia diz que apenas aqueles 2 que deram bom testemunho conseguiram entrar. Sabe que você só vai conseguir entrar onde a sua confissão entrar primeiro? Quem lembra de quando Jesus vinha andando sobre as águas e aquele povo pensava que era uma alma penada? Alguém lembra? Levanta a tua mão para saber que tu está vivo, rapaz. Então, a Bíblia diz que eles iam no barco e daqui a pouco avistam um vulto. Rapaz, isso ali só pode ser alma penada. Misericórdia. Mas só que quando eles olharam assim melhor, eu disse: rapaz, Jesus? E aí a Bíblia diz: calma, rapaz, sou eu mesmo. Calma. Se aveste não. Aí Pedro disse: eu duvido. Eu que estou dizendo, viu? Nem a Bíblia que está dizendo assim não. Que Pedro, se você for ler a Bíblia, Pedro é agoniado. Ou um agoniado, que eu nunca vi na minha vida. Eu acho que ele disse bem assim: duvido, se for, diga que manda eu ir, para eu não vou. Aí ele disse: pô, então vem. E o que foi que Pedro fez? Eu nunca vi, rapaz, eu fico imaginando, Pedro era doido demais. O bicho doido era Pedro. Rapaz, tá vendo que... Oxe, quem é que... Agora me diga uma verdade, quem é que tinha coragem de fazer isso? Se eu estivesse lá no meio do Rio São Francisco, aí tu tivesse, oxente, Marcelo, eu disse: vem cá. Eu disse: rapaz, vou não. Vou nada, não sei nem nadar. Mas ele não contou outra conversa. O que foi que ele fez? Ele saiu lá. Aí a Bíblia diz que de repente o impulso foi tão grande que de repente ele parou e se agoniou e começou a afundar. Alguns dizem que Pedro andou sobre as águas. Eu digo que ele andou sobre a palavra de Jesus. Sabe que quando nós estamos andando na palavra, aquilo que vier, aleluia, Deus se responsabiliza por nós. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando ele começou a afundar, ele estendeu a mão e Jesus o resgatou. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Quando você estiver naquela tristeza profunda, naquela angústia, estenda a tua mão para quem sabe, quem pode te socorrer. Quando aquela circunstância vier te afogar, olha para Jesus e estenda a mão para Ele. Você está reconhecendo que necessita que Ele te pegue. Mas a Bíblia não diz que Pedro, que Jesus disse: Pedro, tá pensando que é assim, é? Que andar, se afoga, bebe uma aguinha aí para ver o que é bom. Só eu, menino, que fico muito tempo assim. Jesus não, Jesus, na hora que ele estendeu a mão, Jesus de pronto pegou a mão dele e puxou. Sabe o que foi que Jesus fez? Não reclamou, não brigou com ele, mas Jesus pegou na mão dele e caminhou sobre as águas até um lugar seguro naquele momento, o barco.
Sabe quando você estender a sua mão para Jesus? Ele vai pegar na tua mão e ele vai te levar para um lugar seguro. Aleluia. O problema é que às vezes ainda a gente está imaginando aquele Deus ruim que a gente fez errado, a gente por um deslize errou e está esperando receber aquela lapada. Mas Deus quer se mostrar a você como um pai de amor. Aleluia. Poxa, esse menino é top demais. Já foi buscar o livro ali, ó. Olha o tamanho do livreto, ó. Isso é livro de gente, isso aqui o cabo lê em meia hora. Olha. É ou não é? Olha a finura. R$10, R$11 cada um. R$11 cada um. Isso aqui, R$11 pode transformar a tua vida. Aqui tem tantas informações preciosas, amado. Eu olho para esses homens. Eu agradeço a Deus por eles terem servido ao propósito do Senhor com integridade. Eu sou tão grato ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Homens que desgastaram a vida inteira perseverando no caminho do Senhor. E o que é que eles fizeram? Passaram tudo por um livretinho que a gente pode comprar hoje por R$11. Coisas que eles passaram na vida dele, a gente não precisa mais passar. Sabe, esse ano eu decidi revolucionar minha vida. Eu disse ao Senhor, Senhor, não quero ser mais o mesmo do ano passado. Aleluia. Eu coloquei algumas metas na minha vida. E eu tenho me esforçado em fazê-las. E às vezes quando aquele negócio, tu sabe que às vezes vem o desânimo. Às vezes você quer dormir mais, às vezes você quer só assistir televisão. Mas aí é onde existe uma pessoinha maravilhosa chamada Espírito Santo. E ele nos faz lembrar daqueles que a gente lê na palavra. E às vezes ele me diz, tu vai perder para Paulo? Paulo dizia que esmurrava o corpo. Vai deixar teu corpo dominar?